Onegaishimasu, treinador, treinadora e toda a comunidade do judô brasileiro. Começa agora o Mokuso, um podcast oferecido pela Confederação Brasileira de Judô por meio da sua área da educação, com o objetivo de oferecer elementos que contribuam para a formação continuada dos nossos profissionais. Eu sou o Sensei José Olívio e para falar hoje sobre os aspectos nutricionais aplicados ao judô, tenho duas convidadas especiais. A professora doutora Ana Paula Hayashi, que é doutora pela USP e também nutricionista da Seleção Brasileira de Boxe, e a professora mestre Aline Trito, que é nutricionista do SESI São Paulo. Vou chamar vocês de meninas, né? Embora eu acho que a gente deve ter uma idade similar. Sejam bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem brevemente sobre o currículo e a relação de vocês com o judô. Obrigado por terem vindo. Obrigada, Zé. Obrigada pelo convite, CBJ. Bom, eu sou nutricionista, né? O Zé me apresentou. Eu sou mestre pela Escola de Educação Física e Esporte, da USP. E eu comecei o contato com o judô na graduação. Então, eu fiz alguns projetos, né, de iniciação científica com o professor Guilherme Artioli, que é um pesquisador nessa área de perda de peso, né, com lutadores. Então, trabalhei com judocas, com suplementação. Emendei meu mestrado também na Escola de Educação Física e Condição Esportiva. Trabalhei na Confederação de Rugby durante 3 ciclos olímpicos. E aí, entrei no SESI, e hoje eu cuido da equipe de rendimento do SESI, treinamento, né? Sou exclusiva do judô, nutricionista exclusiva do SESI de judô. Eu sou Ana Paula Hayashi, queria agradecer o convite, né, do Zé, da CBJ também. Eu me formei na Unifesp, fiz especialização em obesidade lá, fiz mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, né, no grupo da Aline também de pesquisa de nutrição aplicada ao exercício. E lá também eu estudei meu mestrado e doutorado com suplementação de creatina, leucina e proteínas, sempre associadas ao treinamento de força. Né? Também fui nutricionista da Confederação Brasileira de Rugby e hoje eu atuo também com a Confederação Brasileira de Boxe. Legal. Vocês citaram aí o grupo de pesquisa, né? Deixando claro que o professor Guilherme foi um parceiro nosso na construção do documento de orientação de treinadores, uma referência aí internacional, né, nessa área de perda de peso, e recomendou fortemente aí o nome das duas para estar aqui representando. Mas, Guilherme, você não corre. A gente vai te trazer aqui para falar, continuar esse assunto que acho que 1 hora é pouco para falar disso, né? Bom, meninas, para quebrar um pouco o gelo, né? Eu gostaria de saber, vou começar com a Aline, que tá no judô no momento, né? Quem são seus ídolos no judô? Os ídolos nacionais, internacionais? Tá. Ídolos nacionais. Acho que você tá a Mayra, né? Uma judoca aí, Força das Mulheres, tá indo pra 5ª Olimpíada. Então, assim, um nome muito forte, né? Do judô feminino. Acho que uma história super bonita no esporte. Firmona no alto rendimento, né? Acho que isso é bacana, assim. Ela tem uma carreira longa no alto rendimento, competitiva, né? Internacional, acho que eu chuto o Ted Riné, porque também foi um cara forte, que ficou muitos anos ali na ponta, né? Muito bom de judô, então talvez sejam esses 2 nomes agora que me venham na cabeça. Bom, eu acho que eu, assim como a Aline, muitas pessoas, né, têm o Ted Riné como uma referência internacional, justamente por ele ser consistente, né? Durante anos ele foi invicto. Enfim, ele mostra aí realmente uma trajetória muito bonita, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente valorizar o que é nosso, né? Assim como a Aline também, eu defendo muito, né, o esporte feminino. Então, por isso que eu trago o nome da Kathleen Quadros, porque justamente foi a primeira medalhista olímpica brasileira, né, no judô, mas não só no judô, mas também foi a primeira ao subir, primeira mulher, né, ao subir no pódio, representando aí as mulheres. Então, acho bem bacana destacar, né, a importância delas. A Kathleen, que é a primeira medalhista individual do Brasil, né? A gente tinha as medalhas coletivas. Talvez, claro, quem está mais tempo no judô vai lembrar disso aí com muito orgulho, mas às vezes a geração mais jovem lembrar que embora a gente tinha as medalhas lá do basquete, do vôlei de praia, mas individual a Kathleen é a primeira medalhista da história de todos os esportes brasileiros. Realmente um marco muito importante de ser lembrado. A Mayra, indiscutível, né?
Talvez a Mayra seja ídolo de muita gente. E o Rinê, vocês estão de sacanagem. Não vou nem fácil, comentar. Né? Ficou fácil. Mas para mim não seria ele o maior ídolo. Não vou contar, vou deixar o pessoal curioso. Embora admire muito o trabalho dele. Bom, meninas, acho que o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar e conversar aqui é a respeito da função da nutricionista nas modalidades de lutas, né? E uma particularidade, uma questão cultural das lutas é a questão da categoria de peso. E eu pergunto, a nutrição no judô é só perder peso? Eu acho que vai muito além de perder peso, né? A gente percebe que a alimentação ela é muito mais do que contar calorias, ver o quanto de carboidrato, o quanto de proteínas os atletas precisam, né? A gente vê o quanto a alimentação tem relação com a nossa parte cultural, a nossa parte de comportamento mesmo. Então, para prolongar esse atleta aí na carreira dele, ter um bom relacionamento com a alimentação, eu acho que é o nosso papel desenvolver esse bom relacionamento com a comida, né, dos atletas. Eu acho que hoje acaba sendo muito isso porque existe essa prática aí, muitas vezes inadequada da perda de peso. Então, acho que a gente acaba tendo que ter esse protagonismo na perda de peso, essa atuação. Mas a nutrição é justamente o pilar mais importante para que isso fique secundário, né? Para que ele se alimente bem, que ele consiga nutrir o corpo de uma forma adequada, sem precisar sofrer para perder esse peso, bater a categoria dele. Tá, só para trazer um paralelo, então, né? Porque a gente... É óbvio que a proximidade da Ana com o boxe, e aí nós vamos falar das particularidades do controle de peso corporal no boxe, que eles são desafiadores, né? Mas antes de passar para isso vai estar no nossa conversa por muito tempo. Queria dar um passo para trás, né? Vocês falaram aí da questão da educação, da influência positiva ou negativa que pode ter uma boa ou má alimentação. E vocês citaram que trabalharam na Confederação Brasileira de Rugby, que é uma modalidade coletiva, aonde não tem a necessidade de dar uma categoria de peso. E como era a atuação aí com esse tipo de atleta, né? Que aí a gente consegue tirar bem a questão da perda de peso do cenário. Como é que era esse tipo de atuação lá com eles? Eu acho que assim como... não só no rugby, mas com a maioria dos nossos atletas, né, é tirar esse mito que o suplemento é a parte mais importante da nutrição com os atletas. Né? Mostrar que a base da alimentação é algo muito tem um impacto muito maior no resultado, na saúde do atleta. Então, trabalhar com a educação nutricional desse atleta, né, mostrando que realmente, se for contribuir com algo, né, o suplemento contribui com uma parte muito pequena do rendimento, eu diria que esse foi o maior desafio que a gente encontrou lá no rugby, né, Aline? Eu acho que o básico bem feito, né, de comer comida de verdade, de investir tempo e dinheiro nessa parte de comida mesmo, é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que o atleta chega querendo uma solução mágica, uma pílula mágica, né? Um pozinho que vai fazer ele, enfim, render muito mais. Então, de fato, deixa de lado que a gente precisa, que é o principal foco da nutrição, que é a comida, né? E eu brinco que, assim, no rugby a gente não tinha tanto esse medo de comer que nem a gente tem no judô, principalmente em algumas categorias. Então, isso era uma das coisas que eu tentei trazer, né? O rugby, eles precisavam comer muito para serem fortes e pesados, enfim, fazer parte da modalidade, essa cultura, né, de comer muito. E no judô eu já percebi diferente. Eu já percebi que um medo de carboidrato, às vezes, querer cortar muito cedo para perder peso, né, fazer umas restrições meio malucas. Então, trazer essa comida para esse momento e mostrar que não, essa comida é aliada, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, assim, para o judô, né? Sim, vocês citaram aí a questão dos suplementos, né? Então, existe, e a gente vê que isso é comum, né? 5 minutos olhando rios do Instagram, você deve ter uma sugestão aí de 1 milhão de fórmulas mágicas, né? Eu até brinco, eu trabalho com qualidade de vida também, além do judô, e o pessoal chega, o que eu posso tomar para emagrecer? Eu falo, talvez tomar menos. Toma um pouco menos que talvez você emagreça, de um certo modo, né? Não existe o pó mágico. Mas ao que vocês atribuem essa cultura do atleta associar que o suplemento vai melhorar a performance dele em vez da comida, em vez do bom arroz e feijão, por exemplo? Eu acho que, assim, como a Aline falou, né, a gente tem que trabalhar com a educação nutricional, né, mostrando que realmente, se for contribuir com algo, né, o suplemento contribui com uma parte muito pequena do rendimento. Eu acho que
Marketing, né? Eu acho que a indústria farmacêutica e de suplementos alimentares, ela é muito forte. Então, como que eu vou vender o arroz e feijão? Né? Eu vou vender o meu pozinho mágico, né? E a gente tem influenciadores que divulgam isso em grande escala. Então, é muito fácil a gente tentar se apegar a esse detalhe, né? Ah, não fui campeão porque eu não tomei isso daqui, né? É difícil a gente... novamente, o que a Aline falou, é muito difícil a gente incluir, difícil não, né? Mas é muito difícil eles pensarem que é o básico que tem que ser bem feito, assim como nos treinos, né? Eu acredito que vocês trabalham muito isso. Comer, né? Arroz, feijão, ter o preparo de frutas, verduras, legumes, alimentos frescos. É difícil eles atribuírem a isso, né? E não ao suplemento em si. Eu acho que tem uma glamorização aí meio perigosa dessa parte do suplemento, né? Normalmente associado com imagem de, sei lá, um corpo muito forte, muscularizado. E aí eles acabam associando, né? O suplemento é o foco e é o que eu preciso para associar e ter esse corpo, enfim, esse rendimento e tal. E acho que vale até a pena a gente destacar aqui, né? Se a gente estiver falando em alto rendimento, o suplemento, ele tem riscos, né? Então, você corre sempre o risco de ter algo contaminado, né? Vamos segurar um pouquinho essa pauta aí. Vamos segurar essa pauta polêmica. Essa pauta tá boa do suplemento, a gente vai falar bastante sobre isso, porque até parece que a gente está fazendo aqui também uma apologia contra o suplemento, e não é isso. Não é isso. A gente só está colocando a situação de que a comida bem dosada, bem feita, ela é mais importante do que o suplemento. Tá? Mas a gente vai chegar no suplemento. Pensando aí no treinador, a pessoa que tem uma academia, que tem um clube, que está numa instituição, e pensando num processo de desenvolvimento sadio de um atleta, quando é recomendável que ele comece a ter um acompanhamento nutricional em questão de idade, em questão de tempo de carreira, qual seria um momento adequado, né, para isso, e se ele deve procurar só quando ele já está com problema para dar o peso na categoria? Olha, normalmente é o que acontece, né? As crianças vêm quando de fato elas estão estourando peso, enfim, ou não batem o peso numa competição, e aí o sensei vem e traz a criança. Eu acho que quanto mais cedo melhor, dentro, né, da realidade daquele treinador, daquela criança, por uma questão de prevenção. Então eu acho que pelo menos toda criança ou todo adolescente que comece essa prática esportiva do judô, enfim, ou de alguma modalidade de luta, seria interessante uma orientação para que a gente trabalhasse de uma maneira mais preventiva do que talvez a gente faça hoje. Quando a gente fala em criança, a gente sempre não pensa só no alto rendimento, mas na impossibilidade dela se desenvolver plenamente, né? Então, por isso que a gente precisa dar os nutrientes necessários para que, de fato, ela consiga treinar, mas que ela consiga crescer também, né? Então, quanto antes, melhor. Óbvio que a gente tem as limitações, como a Aline disse, né? Nem todos conseguem essa possibilidade. E, às vezes, talvez por isso que a gente poderia também pensar, né, nessa capacitação dos profissionais que estão em volta, né? Então, os próprios técnicos, né, terem uma ideia geral, conseguem minimamente orientar os atletas. Pensando aqui, divagando, né? Dentro da estrutura de competição, de ações que tem nas lutas, existe alguma possibilidade, vocês vislumbram alguma possibilidade de ter uma intervenção para que vá mudando essa cultura? O que eu estou querendo dizer, por exemplo, você vai num festival de judô. Que tipo de alimentação é oferecida naquele festival? Normalmente é uma fritura ou refrigerante. Assim, vocês vislumbram alguma possibilidade de intervenção institucional mesmo? Olha, talvez se fizesse isso, a gente criaria uma cultura, a gente criaria um movimento que melhore as questões nutricional. Como é que vocês podem... Acho que essa ideia ela é boa, só que também existem outras coisas que a gente consegue fazer, né? Eu acho que sempre pensando na possibilidade de promover eventos gratuitos, né, para técnicos, preparadores, atletas, né, que tragam profissionais capacitados, nutricionistas que trabalham na área, que consigam dar orientações, eu acho que sempre é válido, né, porque realmente nem todos conseguem ter uma nutricionista desde a primeira infância. Então, flexibilizar um pouquinho mais, acho que é sempre bem-vindo. Sim. E o SESI, né? Vou trazer o exemplo do SESI, que é onde eu atuo. Assim, a gente tem tido esse esforço de trabalhar nesses festivais. A gente tem algumas competições internas, né? A Liga SESI, por exemplo, de inserir temas de nutrição, né,
para os pais ou para os próprios atletas algo mais lúdico, enfim, a depender do calendário que a gente tenha, de uma maneira que isso seja colocado, né, exposto para eles. Então, a gente tem, por exemplo, as categorias mais novinhas, a gente faz com os pais 2 vezes por ano uma oficina. E a gente tenta sempre, nessa parte da alimentação, institucionalmente também, colocar um lanche adequado, né, colocar algo que faça sentido ali para aquele momento da competição e que seja adequado, né, para a idade, enfim, pro esporte. Então, a gente tem tentado trabalhar nesse caminho, porque se a gente fizer isso na base, eu acho que facilita depois, daqui a uns anos, o nosso trabalho no alto rendimento. Exato. O que eu penso assim nessa questão vai num ponto que, se eu estiver errado, vocês me corrijam, se é um pensamento aqui mesmo, que a alimentação é uma cultura, né? Eu crio uma cultura alimentar, né? E eu vejo a diferença, dá o exemplo da minha casa, de como funciona a casa da minha esposa, como funciona a casa dos meus pais. É uma cultura alimentar completamente diferente, assim, por história, por nível cultural. Então, existe uma cultura diferente. E quando a gente pensa no esporte, né, a gente recortar a maior parte do público que faz esporte é de crianças e adolescentes. E aí a gente esbarra em 2 problemas, né? O acesso a muito alimento. Exato. E aqueles que têm um acesso inadequado por questão de déficit nutricional mesmo. E é nesse sentido que eu penso assim, se é possível, por exemplo, uma federação, uma instituição, promover eventos que vão agir nessa cultura. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa tem um acesso pequeno à alimentação, mas com pequenos ajustes que não vai mudar no orçamento, vai ser mais adequado. Né? Não sei se é possível. E o contrário, a pessoa que tem muito acesso, às vezes é fazer uma alteração ali para menos ou mais adequada. Nesse sentido, vocês veem alguma possibilidade? Vocês acham que seria efetivo? Vale a pena as instituições pensarem? É nesse ponto assim que eu estou trazendo o questionamento. Eu continuo ainda vendo da mesma forma, de formação base. Vou trazer o exemplo que a gente tem na Confederação Brasileira de Boxe, né? Obviamente que está havendo um incentivo nas categorias de base, justamente, né? A gente precisa investir nisso, que é o nosso futuro. E nessas ações específicas, a gente traz tanto os atletas, né, da base, quanto os técnicos também. E tendo contato com os profissionais para mostrar como que a realidade ela pode ser convertida, né? E trazendo regionalismo, né? Então, no mês das mulheres nós fizemos uma ação, por exemplo, na Bahia, né? Em parceria com a... Que é um hotspot do boxe, né? Para deixar claro. Perfeito, né? E lá nós levamos toda a equipe feminina, né, de comissão técnica, então nutrição, preparação física, médica, psicóloga, fazendo uma ação específica para mostrar que realmente o que a gente consegue fazer, né, qual é o nosso trabalho hoje e como que a gente conseguia agir lá, né? Então, se eu for trabalhar com alguma palestra de educação nutricional, eu não vou trabalhar com alimentos inacessíveis, né? Qual que é a base da alimentação lá? Será que eu consigo converter o carboidrato em cuscuz? Né? Então, assim, por que não? Né? Então, mostrar para eles essas pequenas mudanças que você realmente comentou. Né? O que a gente consegue fazer de ajuste na alimentação, como é possível, mostrar isso. Né? E a gente percebe que há uma carência, né, dessa formação básica, né, de ter essa informação de que é possível você comer bem, comer muito em termos de volume, mais barato, né? Barato e sem adicionar tantas calorias a ponto de prejudicar, né, o rendimento, considerando que nós estamos falando de um esporte que leva em consideração peso. Então, eu acho que a gente teria que talvez ir nesse caminho, assim, até é uma coisa que me coça, de quanto que a gente poderia contribuir para as federações, sabe? De repente, criar mecanismos e ações e coisas que a gente consiga ajudar os pais, principalmente desses atletas mais novos, porque no fim é isso, o quanto o pai influencia nesse atleta, né? O quanto que o treinador, mas principalmente os pais, porque eu acho que eles têm eles vêm carregados do que, de fato, eles veem os pais fazerem, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisaria, assim, fortalecer na área da nutrição. A gente volta a uma pauta que ela sempre vai aparecer, que é a questão da educação, né? A educação no sentido global, não é nem educação formal. Sim. Acho que um dos papéis que a gente está estudando, né? Nem vou me considerar cientista, embora eu tenha doutorado, mas a gente está estudando, é a gente desmistificar algumas coisas. E uma mística que tem muito no esporte de alto rendimento é a questão que o esporte faz mal.
eu não consigo acreditar nisso, né? Que o esporte faz mal. E recentemente, não sei se vocês viram, saiu um artigo falando realmente o esporte faz mal, que comparou a longevidade dos atletas de alto rendimento comparado com a média da população do país. É disparado dos atletas mais longos. Ou seja, essa mística que o esporte, ela não existe. Então, e por que eu estou falando isso? Porque a nutrição, para mim, é um caminho para a longevidade esportiva e para a longevidade de idade, né? E começa na infância, e começa num hábito. Então, eu acho que fica uma dica, e depois que as instituições procurem vocês, por favor. principalmente hoje, nessa pegada de projetos sociais. Sim. Então, será que se eu montar um projeto social, que seja de judô, de boxe, de futebol, e ter ações que eduquem a se alimentar melhor, prevenir lesão, será que a transformação social ela não vai ser maior? Né? E, consequentemente, a transferência para a modalidade, que no final o que todo mundo quer, toda a confederação, ela quer ter um nível de participação alta e ter um resultado internacional, será que não vai ser melhor? Então, talvez seja uma ação de custo baixo, teoricamente, que você promove uma mudança de cultura. Então, vou deixar de dica aí, tá? Que contratem as profissionais, lógico, tem vocês e tem uma série de outros profissionais que possam fazer isso, mas talvez seja uma intervenção barata, pequena, que pode gerar um resultado aí no futuro maior. É plantar uma ideia, para essa ideia virar um conceito, para o conceito virar uma mentalidade, para a mentalidade virar uma cultura. Né? Queria até trazer um dado para você, né, Zé, que a gente tem na Confederação de Boxe. Hoje, o nosso grupo feminino ele é muito forte. Né? Das 13 vagas, né, das Olimpíadas, hoje nós temos já quase todas as categorias femininas preenchidas, só de 75 que ainda não foi preenchida com a vaga olímpica. Dessas atletas, somente uma tem menos de 30 anos. Né? Então, assim, as nossas atletas hoje, né, do grupo chefe mesmo, são mais velhas. Né? E a gente tem aí um tempo de, até essas atletas chegarem no alto rendimento, em média de 12 anos no boxe. Então, de fato, tem evoluído muito essa questão de acompanhamento nutricional, acompanhamento de preparação física, para trazer a longevidade dessas atletas. Então, eu acho que realmente é o em volta delas, né, que fazem com que elas tenham essa longevidade no esporte. Sim. No fim é isso. Eu acho que o atleta, eu acho que o esporte, nesse caso, vai ser ruim se o comportamento fora dele é ruim. E aí seria ruim para ele como atleta e ruim para ele se ele não fosse atleta. Né? Então, acho que esse comportamento adequado de autogerenciamento, de se cuidar, de, enfim, se preservar mesmo enquanto atleta é meio que obrigatório para ele poder se manter no esporte. Eu acho que isso que faz com que também eles fiquem mais longevos, porque é isso, no fundo, né? Cuidar, é autocuidado. É um tripé, né? Na verdade, o treinamento, o descanso e a recuperação. E a nutrição ela vai entrar tanto na recuperação quanto no descanso, né? E o fato, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com casos anedóticos, né? Porque isso é uma questão cultural. A gente pega, às vezes, uma situação pontual de um atleta que... mas ele tinha um comportamento inadequado, ele fazia X, fazia Y e foi campeão. Tá? Foi campeão quantas vezes? Exatamente. Né? E por quanto tempo? Exatamente. E aí a gente pega os casos de ídolos que vocês apontaram. A Kathleen foi medalhista em 2004. Ela está se classificando para 2024. Exatamente. Então faz 20 anos que ela está em alto rendimento. Pode ter momentos que ela brilhou menos, mais, mas faz 20 anos. A Mayra foi em 2008. Né? Olha a longevidade da carreira. E aí, vou dar um exemplo de um atleta que eu conheço um pouco mais perto, né? Que é o Baby. Um atleta peso pesado que passou por lesões, que ficou em um World Class por anos, mas se cuidando. Mesmo peso pesado, né? Se cuidando bastante, assim. Eles são atletas o tempo todo. E ser atleta o tempo todo é saber o que você vai comer sábado e domingo. Exatamente. Né? É saber o quando você pode ir no McDonald's. Às vezes você pode, né? Mas aí tem que ter um programa. E isso talvez seja um grande desafio cultural para a modalidade. Entender que ele tem que ser atleta o tempo todo. E a alimentação, ela é o tempo todo. Pelo menos umas 4, 5 vezes no dia você vai ter contato. Né? Então esse é um desafio, uma cultura para a gente mudar. E aí... Vamos voltar para a perda de peso, então. Bora.
a partir, né? Sei que o boxe tem várias nuances, aí a gente vai tentar trazer um pouco essa realidade para o pessoal do judô entender, mas o controle de peso, de fato, assim, eu limitar o meu corpo a uma categoria de peso com uma intervenção de nutricionista, a partir de que idade é recomendável? Tá, eu acho, mundo ideal, utópico, é que essa perda de peso talvez nunca precisaria existir, né? Mas, sabendo que isso é realmente algo muito, né, distante da realidade, da modalidade do alto rendimento, eu entendo que talvez quando a gente começa a falar de sub-18 ali, né, porque daí começamos com competições fortes, a gente tem mundial, já sub-18, né, super forte. Então eu entenderia que essa parte de controle mais rigoroso de peso, de talvez pesagens mais frequentes a partir do sub-18. Por quê? Porque sub-13 e sub-15 é o que a Aninha falou, a gente está num processo de desenvolvimento dessas crianças aí, de crescimento. Muitas vezes se faz controle inadequado de peso, essa criança não cresce tanto, olha o prejuízo que a gente causa, né? A gente tem dados sobre isso, né? A recomendação é mais pós-púbere, né? Sim. Exato. Então, talvez pegar esse finalzinho aí, né? 16, 17, talvez segundo, terceiro ano de sub-18, eu recomendaria que fosse mais nesse caminho, assim, para que não, desde muito cedo, colocasse essa criança, porque é isso, depois essa criança, muitas vezes, desenvolve um comportamento inadequado que depois é mais difícil da gente manter ela no esporte, enfim, né? Acho que eu sugeriria esse caminho. É uma questão bem difícil de se responder, né? Porque realmente não tem esse número exato. Mas eu acho que sempre a gente vai tentar trabalhar com essa parte da primeira infância, sempre na prevenção e promover o crescimento e desenvolvimento dela, não só alto rendimento, né? Não que a gente não se preocupe com a saúde dos adultos, óbvio que a gente se preocupa, mas aí entra numa questão de déficit mesmo, né? A gente tem alguns 3 textos aí para contribuir para a nossa discussão, né? Um foi um texto até que eu participei junto com uma pesquisa simples, né? Na área da psicologia. A gente investigou os fatores reforçadores, né? De perda de peso, por que ele restringia e o que fazia depois para compensar. Isso foi mais ou menos 2007, 2008, com atletas júnior. E bom, basicamente lá, isso está na revista da USP, não lembro o nome da revista. Da Escola de Educação Física mesmo? Não. De terapia, tá. É psicologia. Basicamente, o atleta ele perde peso uma semana e ganha competição. Ok. Na outra semana ele não consegue perder o peso com uma semana, então 1 semana e 2 dias. E ganha competição. Ok. McDonald's para reforçar, basicamente. O que vai acontecendo? Esse período restritivo vai aumentando, vai começando a ficar maior, porque a prática dele, ele não tem uma dieta adequada, ele tem uma restrição alimentar para dar o peso. Então, naturalmente, começa a ter os mecanismos compensatórios e vai aumentando o prazo que ele precisa para perder peso. Enquanto ele vai para a competição e ganha, tá tudo ok. Aí, a partir do momento que ele começa ele tá lá 3, 4 semanas para dar o peso, tendo que fazer práticas de corrida e tal. E ele começa a perder, a consequência é o abandono da prática. Então, tem relação com o abandono precoce. Esse é um fato. Outro artigo, que foi até o professor Emerson que apresentou para nós, acho que do grupo australiano, que é métodos e magnitude de perda de peso quando inicia muito jovem. Então, ele começa muito jovem, a tendência que vai sendo cada vez mais drástico, a chegar aos métodos que são até doping, né? Tipo furosemida, enfim. Então, outro ponto. Outro ponto é o crescimento prejudicado durante a restrição. O indivíduo ele cresce menos que a curva normal e depois nas férias ele acelera um pouco porque ele não está treinando e não está sem restrição. Falar um pouquinho sobre isso aí, o que vocês acham, como vocês veem essa situação. É porque é uma coisa que a gente tem que desmistificar, tá? Sim. É um ponto que a gente identificou no brasileiro sub-13 pessoa perdendo peso. E a gente quer desmistificar isso com os treinadores. O quanto isso faz mal para a criança e adolescente. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. No boxe a gente trabalha muito essa questão do peso, né? Que, obviamente, novamente, nós estamos falando de um esporte que leva em consideração peso como categoria para você lutar ou não, né? Só que peso não é tudo igual, né? Então é importante a gente sempre mostrar para eles, né, que realmente fazer essas restrições de uma forma inadequada, eles vão perder peso na balança? Vão, mas vão perder massa muscular, vão perder não só a gordura, desidratar, né? Vão desidratar.
E lá a gente tenta ensinar, né, os atletas como a ter essa manutenção de peso saudável durante o período de treinamento, para quando tiver que realmente entrar na categoria de luta deles, ser algo mais específico e não radical, né? Tanto é que a gente tem um controle, no boxe, a gente tem um controle rígido de peso médio de treino, para justamente eles não terem essas grandes oscilações. E durante o período de treinamento, a gente conseguir realmente desenvolver essa capacidade de aprendizagem deles, né? Do que comer, quando comer, como comer e não fazer nenhuma loucura. E quando eu comecei no judô, o que me assustou foi a quantidade de competições. Porque tem isso, assim, o atleta hoje, ele faz competições, pelo menos aqui, né, estado de São Paulo, eu viajo com o SESI, final de semana sim, final de semana não. Então, se o atleta faz uma perda inadequada, daqui 2 semanas ele vai ter que lutar de novo. Aí ele vai ter que já, que nem você falou, vai ter que colher esse prejuízo e talvez se restringir mais e mais estresse para bater, porque daqui 2 semanas tem outro. E é tudo importante, né? Então, assim, tudo vai criando ponto para ranking, não sei o quê. Então, eu vejo que é muito prejudicial, assim, o impacto é grande. E aí o que eles conseguem perceber é isso, ganhei ou não ganhei, né? Simplifica uma coisa que não, é muito mais. Talvez você não cresça, talvez a sua menstruação fique totalmente desregulada. Então, o que a gente tenta fazer, até seguindo um pouco do que a CBJ trabalha, é assim, sub-13, sub-15 não vai perder peso, né? No máximo 1%, que é uma quantidade muito pequenininha. É importante a gente destacar medidas que nós tomamos. Exato. A CBJ tomou medidas para isso. Por exemplo, a classificação para o campeonato pan-americano, sub-13, sub-15, de novo, é institucional. É feito pela PANAM, não é a CBJ que determina a competição. Essa decisão, né? Então, institucionalmente, ela precisa ir para a competição. Talvez houvesse outros caminhos, mas ela precisa ir. O que nós adotamos como medida? O indivíduo classificou em abril, por exemplo, até 40 quilos. O campeonato vai ser em junho, em maio, ele vai na categoria que ele tiver. Ele não tem mais que ir na categoria que ele classificou. Então, para o Pan-Americano sub-13, sub-15, que é um momento que a gente sabe que existe uma heterogeneia aí na questão do crescimento, alguns vão acelerar, outros um pouco menos, a gente não tem restrição de categoria. Ele pode subir 3, 4, 5 categorias, não importa. Ele ganhou a vaga no momento em que ele conquistou o Campeonato Brasileiro ou a seletiva, depende da competição. Então, isso é uma medida que a gente tem para mitigar, para que eles não percam peso. Então, assim, é só importante, você que citou a CBJ, então, às vezes o treinador não entende bem por que nós tomamos essa decisão. A decisão é de proteção ao judoca jovem, é que ele não faça restrição. Então, esse é um ponto. A mudança do tempo de pesagem também foi algo importante, né? O tempo que a gente tem, dependendo da modalidade esportiva, né? Quando a gente fala de peso. Então, quanto tempo para recuperar? Quanto tempo para recuperar? Isso também influencia. E isso é um ponto legal, né? Antes de voltar na idade... Polêmico também. Um ponto polêmico também. Não, mas é um ponto legal da gente voltar... e aí vou fazer o gancho com o boxe, né? A Aline citou o calendário do judô, que ele é um calendário, tem uma competição hoje, tem uma daqui 15 dias, daqui 30 dias novamente, e o indivíduo precisa bater o peso que ele vai lutar. Ok, é um baita desafio. E no boxe, como é que é essa questão em competição amadora? No boxe é o seguinte, na verdade, obviamente eles também têm um calendário bem apertado, né, de viagens, faz muitos camps que tem sparring no peso, né, mas quando a gente está falando aí de competição, durante todos os dias, né, que tem luta, tem pesagem pela manhã. Então, eles têm que se pesar todos os dias. Então, deixa eu explicar isso para o treinador de judô. Um atleta, para ser campeão numa categoria, ele vai fazer quantas lutas? Varia muito, né? Mas vamos colocar 4 a 5 lutas. É isso, eu ia falar pelo menos 4, 5 lutas. Só para o treinador de judô entender, se a gente acha que é difícil bater o peso no judô. No judô você bate o peso um dia antes, confirma os 5% pela manhã e compete. No boxe você pesa hoje o peso oficial da categoria, luta à tarde. Você ganhou a primeira luta. Às vezes de manhã. Às vezes luta de manhã. No outro dia, você tem que dar o peso de novo para lutar a segunda rodada. Isso. No outro dia, você tem que dar o peso de novo. Ou seja, se ele fizer 5 lutas na competição, é 5 dias batendo o peso oficial. Isso. Só para entender o tamanho do desafio. Isso. Tá? Por isso que no boxe a gente não consegue ter grandes oscilações.
né, de peso, porque senão realmente Não é impossível, aguenta, né? o corpo não aguenta e eles caem em rendimento, a gente sabe de N problemas que isso poderia trazer, né, enfim. Então, por isso que a gente, na verdade, tem 2 pesos para eles, tá? O peso de treino e o peso de luta, que a oscilação ela não é grande, né, entre elas. O que a gente faz é realmente ter esse controle médio no peso dos treinos, para também que eles não tenham lá que baixar 6 quilos, né, para competir. Isso também não faz sentido algum, porque, novamente, né, quando a gente está falando de mudança de composição corporal, ela não acontece de um dia para o outro. É crônico. Né? Então, a gente precisa de tempo para isso. Então, por isso que a gente faz esse acompanhamento e, realmente, a pesagem do box é lá na confederação, né? A gente pesa os atletas diariamente para observar quem tem grandes oscilações, para ver quem a gente precisa atuar de uma maneira mais próxima. É um atleta que volta do final de semana sempre mais pesado, o que a gente tem que trabalhar? Né? Educação nutricional aos finais de semana, né? Porque só para relembrar, né? Ele é atleta de sábado e domingo também. A semana ela tem 7 dias e o nosso corpo não sabe se hoje é segunda ou se hoje é sábado, né? Então, realmente, precisa haver um padrão. Então, obviamente, foi o que você falou, né? Dá para comer, né, um alimento mais calórico? Dá, mas como que a gente faz isso? Né? Então, realmente, a gente acaba ensinando como poder comer de tudo, mas não tudo de uma vez. E você falou que vocês trabalham com peso médio, né? E eu entendo que esse peso médio, ele tenha um parâmetro aí de quanto a mais prejudicaria o desempenho. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A gente deixa o teto de 5%, né? 5%. É o teto. Mas, obviamente, que tem as individualidades de cada um. Porque a gente sempre compara... A gente está falando de atleta olímpico, né? Isso porque a gente compara sempre com o percentual de gordura do corpo. Porque tem atletas que têm uma capacidade, né, de resposta mais rápida, mais lenta, de acordo com o tamanho, né, com a quantidade de massa muscular, que implica também em quantidade de gordura, de água no corpo, enfim. Então, tem muitos fatores. Isso sempre é decidido coach e nutricionista juntos, né? Não sou eu que decido isso sozinha, né? A gente avalia atleta, treinador e nutricionista juntos. E, bom, não sei... Individualmente. As últimas vezes que eu tive contato com literatura que falava de perda de peso e desempenho, realmente mostra que o 3% não chega de desidratação, né? Não chega a prejudicar nenhuma valência física. Sim. E a partir de 5% prejudica tudo, né? Inclusive a questão cognitiva. Então, esse é um ponto importante, né? Eu quis trazer o seu exemplo para poder puxar aqui para a Aline e aí falar, você falou que vocês seguem também os percentuais da CBJ. Como é que vocês fazem isso? A gente conseguiu, desde que eu comecei no judô, a gente conseguiu estabelecer rotinas interessantes. Assim. Então, assim, a gente pesa esses meninos normalmente 2 vezes por semana, a depender da semana se tem ou não campeonato. Em geral, a exigência é os 5%. Então, esses meninos, eles não podem estourar esses 5%. Isso e peso no clube, clube de treino. no SESI. Isso, no SESI de treino, tá? A gente não... E aí, quando é em semana de competição, a gente normalmente tem um pouquinho de diferença em termos de exigência. Então, a gente exige os 3% 3 dias antes da competição. E aí, um dia antes, 1%. E aí, no dia da competição tem que estar no peso. Então, em geral, o controle em semana de competição é bastante rígido, assim. A gente tem pegado no pé, inclusive até dos mais novos, para já começar a entrar na linha, sabe? Eu percebi que isso melhorou muito a questão do controle desses meninos, porque, olha, era difícil. Essa é uma questão polêmica, né? A gente já foi questionado, por que vocês estabeleceram um percentual para todo mundo? É porque ela é uma medida educativa e protetiva. Exato. Né? A gente sabe que há individualidades, mas quando a gente está falando de um menino de 15, 16 anos que vai ter um calendário extensivo, ele nem pode estar batendo 5% direto, porque não vai dar conta de ficar oscilando. E a gente usa esse parâmetro também, dos 3, 4 e 5%, né? O cadete 3, o júnior 4 e o sênior 5%, para ter uma escala aí e para que os métodos sejam menos drásticos, né? É importante citar, por exemplo, o Comitê Olímpico também recomenda que ações de perda de peso drástica sejam evitadas, inclusive com punição se for identificado nos eventos do COB. Então, assim, são aspectos para a gente entender que a preocupação da equipe técnica, da equipe de saúde,
é preservar o indivíduo por mais tempo. É que ele não desenvolva nenhuma compulsão, não desenvolva problemas metabólicos, enfim. N problemas, né? Sim. Nessas grandes diferenças, né, de atletas que voltam, por exemplo, do final de semana mais pesado, é onde a gente identifica possíveis comportamentos ruins em relação à alimentação. Né? Então, a ideia da pesagem não é... Chata, você precisa estar lá porque... Não, é realmente pensando na questão de saúde. Né? Esses atletas, eles não podem ter grandes oscilações justamente para não fazerem loucuras. Né? Então, a nossa ideia de... Isso já foi muito discutido, né? Essa relação de frequência, de pesagem, né? Mas é justamente para conhecer o atleta, para ele entender como que o corpo dele funciona em relação à parte hídrica para reposição. Né? Então, a pesagem, ela não tem essa função só também de ver a parte de oscilação do final de semana, mas entre treinos, né? Para ele saber justamente, quando eu tiver competição, quanto que eu perco dormindo, quanto que eu perco em um ambiente seco, quente, né? O quanto que essa desidratação pode estar piorando no meu rendimento, né? Então, tem N fatores, até mesmo para o consumo, tá? Porque a gente tem informações na literatura sobre essa confusão de percepção de fome e sede, né? Então, são muitos fatores que levam a gente a ter um controle do peso para essas modalidades. Certo. E aí, assim, existe para vocês, né, nas instituições ou no trabalho de vocês, algum deadline, assim, fala, puxa, esse atleta não está mais adequado a essa categoria de peso, ele precisa mudar. Como é que é essa decisão? Acho que é difícil para qualquer... Rapaz, vou falar... Deixa eu reformular. Tá. Não o quanto ele vai ser resistente. Claro. Estou falando do ponto de vista fisiológico. Puta, essa análise, olha, o meu relatório é esse. É isso que eu quero entender de vocês. Tá. Vou falar um pouquinho de novo da experiência do SESI. Assim, quando são muito novos e estão muito recém-chegados no nosso sistema, né, de trabalho, normalmente, em um mês de trabalho, se o atleta estourou ali essas pesagens semanais, em geral a gente já sobe, né, de categoria, assim. Mas é claro que para um olhar mais detalhado, normalmente a gente faz uma avaliação antropométrica. Então, eu faço uma análise ali para saber a quantidade de gordura corporal. Se é um atleta que está com um percentual de gordura muito baixo e ainda assim está estourando peso, isso para mim talvez seja o principal motivo para levar para o treinador de que, olha, talvez essa composição dele já está no limite, não dá mais para a gente apertar, né? Então, isso é uma das coisas que pega muito. A idade, claro, e tem uma questão que aí o treinador que traz pra gente, que é a questão da projeção, né? Do quanto que aquele atleta tem potencial subindo ou não de categoria. Daí sim um olhar mais técnico. Mas em geral é um trabalho multi, assim, preparador, treinador. Nossa, exatamente igual. A gente avalia a composição corporal para ver se ele tá no limite ou não, se ele tá estourando muito essa questão do peso ou não, associado ao rendimento e às possibilidades que ele tem de subir ou não. Porque também não é só uma decisão da comissão técnica, né? Uma decisão do atleta. Também é do atleta. Né? Então, realmente, essa decisão ela é difícil, ela existe, né? Muitas vezes também atletas novos que começaram uma categoria, conforme eles vão se desenvolvendo, vão subindo de categoria, né? Claramente você vê. E, às vezes, a gente também entra naquele incrível caso de como atleta que nunca bateu peso, né? Nunca conseguiu atingir o peso para aquela categoria, quando a gente começa a subir, também não consegue atingir mais o peso para aquela categoria, né? Não sei se isso acontece no judô, mas no boxe também acontece esse incrível caso. Então, a gente sempre do atleta que quer perder, né? Quer sofrer um pouquinho. É difícil. Fiz essa pergunta porque, assim, lógico, quando a gente tem um atleta jovem, essa decisão ela acaba sendo meio que mais fácil, né? Ele está crescendo, está desenvolvendo, tem uma questão maturacional. Um outro ponto, só colocar uma medida que a CBJ adotou já há um tempo para a proteção de atletas jovens, a gente tem um processo de ranqueamento. E antigamente não carregava só um pouco dos pontos quando você subia de categoria. Hoje, da seletiva para o meeting, que são as duas primeiras competições, ele carrega 90%, 85%. Que a ideia é estimular, não é estimular a prática da perda de peso, é estimular que ele se adeque. Tá tudo bem, né? Se subir, né? Se sobe, cara, vai tentar, né? Ainda mais quando não é mais possível permanecer na categoria. Bom, são cuidados, né? Essa temática acho que a gente poderia desenvolver por
por horas aí, entrar em N problemas, questões cognitivas que vai atrapalhar, enfim, né? Quanto prejudica o sono. Bom, a gente... E que fique esse alerta para os treinadores trazerem mais pessoas para ajudar nesse caso, né? Que, se possível, traga um nutricionista a fazer uma avaliação daquele atleta, né? Para não tomar essa decisão sozinho. Lembrando que essa oscilação, todo mundo fala assim, né? Gera riscos, né? Mas eu acho legal você pontuar os riscos, né? Então, tem alterações da parte de frequência cardíaca, né? De sistema imune, imunidade, recuperação, desenvolvimento cognitivo, como você falou. Tomada de decisão. Queda de rendimento e até morte, né? Então, assim, lesão, por isso que é importante a gente sempre ser firme, né, em relação a esse controle saudável. A né, década de 90 teve algumas mortes associadas à perda de peso em lutas, né? Isso é importante relembrar, porque passa o tempo e a gente esquece. Sim, os atletas jovens não sabem, mas... Inclusive, as federações internacionais tomaram medidas para coibir. O wrestling, por exemplo, tomou medidas para coibir. Teve casos graves, né? Perda de peso, a gente vai ter que voltar e falar isso eternamente, né? Sobre os cuidados e as necessidades. E aí, vamos voltar um pouquinho sobre a questão da suplementação, né? Quais são as... A gente, de novo, né? Falou que a comida é ideal, mas quando é o momento para suplementar, quais os suplementos aí que são indicados? Lógico que isso aqui é uma conversa, você vai ter que fazer uma avaliação com sua equipe de saúde para ver quais. Mas o que a gente tem hoje aí de principal sobre suplemento no mundo das lutas? Eu acho que a primeira coisa suplemento ele vai ajudar até no máximo 3% de melhora de rendimento. Né? Tudo bem, quando a gente está falando de alto nível de competição, 3% pode ser muito diferente. A diferença do campeão olímpico para quem nem foi para a Olimpíada. Perfeito, né? Só que o efeito placebo é muito maior. Né? Então, assim, realmente o poder da mente, né, de você acreditar que aquilo funciona ou não, seja alimento, suplemento, tem um impacto muito maior em relação a isso. Eu acho que sempre é importante a gente começar destacando quais são as considerações da WADA, né, da Organização Antidoping. Né? A responsabilidade é 100% do atleta. Não importa se veio de suplemento, se você usou uma substância intencional ou não intencional. Se você for avaliado e for pego no doping, tem a punição. Isso é claro. Né? Então, lá na CB Box a gente segue todas as orientações em relação à parte de suplementação, né? Para quem não sabe, a gente tem hoje recomendações do Comitê Olímpico Internacional, que tem até uma árvore de decisão para utilização. Que é bem legal, bem super legal. Né? Para utilização de suplementos, né? E a decisão sempre é assim, tem evidência científica? Então dá para usar. Não tem? Não usar, né? Tem evidência científica e tem indicação para uso, você não consegue utilizar, repor via alimentação, então use o suplemento. Se não, se você consegue, vá pela alimentação, né? Porque, novamente, o suplemento pode vir contaminado. Agora, o arroz e feijão não, né? Corrigiu essa deficiência por suplementação, você consegue manter por alimentação? Então, assim, sempre a tomada de decisão vai ser para tentar ir só pela alimentação, se possível. Né? Porque hoje, claramente, a gente tem informação na literatura que tanto suplemento quanto alimento, eles têm o mesmo resultado. Né? Então, a tomada de decisão, obviamente, vai ser por facilidade ou por você não conseguir implementar a alimentação. Né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, voltando para suplementos, né? Existem poucos suplementos que, de fato, têm embasamento científico. Cabe na mão. E toda aquela loja vendendo suplemento lá, então, quando você, atleta, for comprar, presta atenção nessa parte. Por favor. Hoje, não me deixa esquecer, tá, Aline? Mas o que a gente utiliza? Proteínas, todas as proteínas a gente pode utilizar de maneiras diferentes. Então, quando eu falo proteína, eu posso estar falando de whey protein, proteína de soja, proteína do ovo, albumina, caseína, todas têm efeito, né? Umas... Elas entregam o que elas prometem. O que elas prometem. Do ponto de vista de nutrientes. De nutrientes, sim, isso. Os carboidratos. Então, obviamente que a gente tem as variedades, malto, palatinose, os blends, que são as misturinhas, isso, a frutose, todos têm evidência, todos podem ser utilizados. E são suplementos, teoricamente, que não são tão caros. Não,
Esse é um ponto importante. Só que um detalhe, facilmente são substituídos pela alimentação. Exato. Carbo é uma das comida, coisas, né? carbo é uma das coisas mais fáceis da gente repor. Legal. É engraçado, porque o atleta tem medo de comer o pão, mas não de tomar mal. Tem uma coisa curiosa, isso né? Mas a gente trabalha muito. E daí a gente tem os ergogênicos, né? Creatina, cafeína, betalanina, nitrato e o bicarbonato. E o suco de beterraba? E o nitrato. Que é o nitrato. Nitrato. Temos legal. o glicerol, que daí não é pro caso das lutas. A gente usa mais então, a gente, assim, é importante destacar, né? Que a gente tem um pool de opções, mas efetivamente são poucas coisas que se justifica o uso. Sim, ainda mais no judô ou no boxe, né? Também não é qualquer coisa que funciona nessa modalidade. É um aspecto que você colocou sobre a questão do cuidado do suplemento ser contaminado, entra muito até numa educação antidoping, que é o atleta sempre comprar o suplemento com a nota fiscal no nome dele e guardar essa nota por um período, de né? preferência um segundo lote igualzinho, sem abrir. Então, hoje na Confederação de Boxe, a gente tem alguns cuidados, né? A gente tem parceria com uma empresa que eu acho ela diferente no mercado, no sentido que ela não salva um lote só por sorteio, né? Ela realmente guarda todos os lotes, né? Para ter a análise de checagem. Obviamente que a gente pede a carta, né? De validação do suplemento, de segurança e tudo mais, mas ainda assim a gente instrui todos os atletas para utilizar somente os suplementos que a gente fornece, justamente para evitar qualquer tipo de confusão, né? Obviamente, risco sempre pode existir, mas a gente tenta ter um respaldo maior, né? Em relação a isso. Então, a gente fornece 100% dos suplementos. Entendi. Esse é um ponto, até assim, tomar cuidado com o suplemento manipulado, né? Porque normalmente a farmácia ou a empresa que vai manipular, ela não tem intenção de contaminar, mas por alguma etapa do processo pode acontecer de ter tido manipulado um medicamento antes que para a modalidade é doping. Então, normalmente comprar de laboratórios que sejam industrializados, né, com lote. Atletas, até uma dica, né, digamos assim, para quem está assistindo a gente tende a achar que suplemento importado é melhor. Só que o controle brasileiro em relação à parte de segurança dos suplementos é melhor. Sim. Então, eu prefiro muitas vezes produtos nacionais, fechados, industrializados, de marcas brasileiras, do que os importados, se for para outros atletas que não sejam da confederação. Que tem dados, por segurança, justamente por esse controle. 20%, né, no mercado de suplemento americano, por exemplo, com contaminação, que é alto, né? É alto, né? Sim. Bom, vamos falar rapidinho aqui sobre mitos nutricionais, então, né? Rapidinho? Rapidinho. Assim, a gente vai desconstruir alguns, né? Bora. E eu tenho uma curiosidade, eu queria falar do leite. Eu tô com medo de tomar leite porque vou ficar inflamado. Como é que funciona essa questão do leite aí? Nossa, isso é sensacional, porque no começo desse ano, não sei se vocês viram, mas lançou, né, um consenso sobre os dairy. Isso, sobre os produtos lácteos, né, da Associação Brasileira de Nutrologia. Enfim, é bem bacana, que traz todos os principais mitos do leite, né? Não vou consumir leite porque inflama, não vou consumir leite porque o ser humano é o único animal que depois de adulto que bebe leite ainda. Mas isso eu desconstruo. Eu boto o leite lá pro meu cachorro, ele bebe. Não, mas ele não bebe sozinho porque ele não abre a geladeira. Mas a retomada é super legal que eles trazem, porque até uma provocação tudo bem, mas também nós somos os únicos animais que estamos gravando podcast. Exato. Que faz uma coxinha para comer. Isso, então é super legal que traz realmente essa desmistificação do laticínio, que pode consumir sim. Pode. Claro, e tem um ponto importante que o pessoal tem algumas recomendações nos Estados Unidos, mas o pessoal está falando, eu fui ler o texto, fala da gordura, da quantidade de laticínios por dia. Eu comecei 5, 6 porções ao dia. Aí é uma questão que vai ter mas a gordura é inflamatória.
o fato da pessoa estar engordando, estar ganhando peso? Como é que funciona isso? Porque isso é uma coisa que está muito hoje em Instagram, mídia social. Como é que é essa questão inflamatória? O excesso de gordura, principalmente quando é muito, né, muito rico em gordura saturada, que é a maioria das gorduras animais, aí sim existe uma resposta, né, inflamatória. Só que a gente pode até fazer um contraponto da gordura do leite. Se você pegar um leite integral, em média, uma porção vão ter 6 gramas de gordura. O que são 6 gramas de gordura perto do seu dia inteiro em relação à parte de alimentação, né? A questão então, o meu leitinho com café eu posso continuar. Se você não tiver alergia à proteína do leite de vaca, nenhuma intolerância à lactose, que também pode ser rebatida, claro. Mas ainda assim, não teria problema. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele sabe lidar com qualquer tipo de oscilação que aconteça, né? E o whey é uma proteína de do altíssima leite. qualidade do leite. Quando eu falo isso para os atletas, eles ficam, mas não acredito. Toma o leite mais barato. Bom, o leite era uma curiosidade minha. O leite ele é uma importante fonte de proteína e de cálcio. E de cálcio da dieta brasileira. Tem e, também. teoricamente, um copo de leite ainda tem um poder de hidratação muito alto, né? Pode ser. Eu estava vendo um infográfico de um pesquisador que ele faz infográfico de artigo e ele botou lá, principal bebida de hidratação, que mais hidrata é o leite. Falei, pô, já tá tem começando... Tem gordura e carboidrato, Que outros mitos nós temos aí que vocês acham importante desconstruir? Carboidrato? Carboidrato é um mito, né? E aí, assim, quando você retira o carboidrato... Os judocas fazem muito isso, né? A primeira restrição possível para perder peso é tirar carboidrato. E aí, eu explico que sim, você tirando o carboidrato, o peso da balança tende a descer, porque a gente vai gastando as nossas reservas de carboidrato, né? Glicogênio, e isso acaba fazendo você também perder água. E aí, isso faz o peso descer. Mas, em geral, fazer isso de uma maneira muito abrupta, ainda mais numa semana que você vai ter treino, vai ter ponteiro, né? Vai ter treinos forte, randor, enfim... Você vai render mal, porque no final das contas, na modalidade judô, boxe, o carboidrato é um combustível importantíssimo. A principal fonte de energia. Então, eu acho que carboidrato é um dos nutrientes que, assim, a gente tem que esperar o máximo possível para tirar da dieta, porque então, o mito é que o low carb é adequado para o judô, para a luta. Se a gente falar em valores percentuais, que talvez isso auxilie melhor as pessoas que não são tão familiarizadas com esse tema, né? Para atletas de rendimento, você tem que ter pelo menos 60% da sua dieta de carboidrato. Como que eu vou tirar 60% disso? E aí, só pegar, né? Você falou da alimentação. O arroz, um ótimo fonte de carboidrato. E uma das mais baratas, né? Que a gente tem. Sim, arroz, batata. E é a primeira coisa que o brasileiro corta. Primeira coisa que o brasileiro corta do prato quando ele quer emagrecer é o arroz. É muito importante a gente entender, novamente, né? Peso é uma coisa complicada da gente falar, porque peso você leva em consideração tudo. Então, a Aline deu um excelente exemplo de que quando a gente faz a restrição de carboidrato, sim, a gente tem uma redução de peso momentânea mais rápido, porque há uma desidratação. Só que se a ideia é reduzir peso, perder gordura corporal, a gente tem que pensar em alguma coisa crônica, que gere um déficit calórico. O que é isso? Comer menos calorias e gastar mais ao longo de um certo tempo. E daí não importa, existem vários estudos mostrando isso, né? Não importa se você está reduzindo carboidrato, proteína, gordura, o quê? Se houver um déficit calórico, não estou falando que é saudável fazer qualquer coisa, tá, gente? Fique muito claro. Mas do ponto de vista energético, há uma redução de gordura. Né? Então, não precisa cortar o carboidrato em si, até mesmo porque ele tem um bom volume e vai te garantir um bom rendimento esportivo, né? Mas, de fato, o que a gente tende a reduzir nesses períodos que a gente está tentando mudar a composição corporal é fazer uma redução maior de gordura, porque, energeticamente falando, tem mais que o dobro de calorias do que 1 grama de carboidrato. É mais inteligente, estratégico, né? Não sei se é mito, tá? Treinar em jejum. Ah, isso é bom também. Excelente. Isso é ótimo. E aí, de novo, né? Pra quê? Qual é emagrecer, né? Porque as pessoas eu perguntam, eu posso treinar em jejum? Tá, mas pra que você quer? Pra eu perder mais peso. Tá, não. É o que a Aninha falou. Você não vai perder mais peso, a não ser que você coma menos. Então, se treinar em jejum vai fazer você ter uma janela menor pra comer. E nessa janela você come menos calorias, você emagrece. Aí, meu ponto sempre você vai conseguir treinar em jejum? Judô? Randor em jejum, por exemplo? Um físico técnico lá pegado. Então, na maioria das vezes, a gente desaconselha treinar em jejum por causa disso. O rendimento, principalmente para modalidades que dependem muito, né, da intensidade ali, do esporte, enfim, vai cair. E aí, pode ser que nessa história não vale a pena, né? Isso daí é muito individual mesmo, né? Até mesmo porque a gente sabe que longos períodos
sem refeição, né, pode gerar também gatilhos de fome. Para quando vier a fome, Isso, né? tem muitos atletas que quando eles fazem esse jejum e vão fazer a primeira refeição, isso é muito individual, tá? Mas tem aquele rebote de fome que coloca chocolate, pasta de amendoim, umas misturas. Alimentos altamente calóricos, açaí, tudo em uma refeição só para compensar esse gatilho. Então, o jejum Acaba que o balanço energético do dia vai ser fica maior. Vai pender mais para mais. Então a resposta depende, né? Eu acho que na nutrição tem muitas respostas que são depende da individualidade, de esvaziamento gástrico, de rendimento esportivo e de objetivo mesmo. Para que esse da jejum? fase do treino. Tem não sei se vocês já viram naquele Explained, né? Explicando do Netflix, fala sobre dietas. Acho que é muito importante o pessoal dar uma olhadinha naquilo lá, né? Que eles aplicaram diferentes dietas com nome, né? Cetogênica, enfim. E o comportamento dos grupos estatístico foi igual. Em todas as dietas teve gente aumentando o peso corporal, com magnitude maior, um pouco mais, mantendo e diminuindo. Então, assim, o que eles trazem com isso, né? É uma coisa individual, né? O que os estudos eles trazem em relação à parte da dieta é o seguinte. Existem vários estudos que comparam vários tipos de dieta. Realmente, as que são reduzidas em carboidrato, no primeiro momento, tem uma redução de peso maior. Porque tem essa questão da água. Porque normalmente nesses estudos não fazem uma avaliação de composição corporal para diferenciar. Só que todos, após um ano, eles têm o mesmo resultado. As que são muito restritivas, elas não são sustentáveis. Todos têm um reganho de peso, justamente por ações extremas. E daí, se a gente está tentando falar em mudança de composição corporal, né, para você melhorar o seu maquinário, né, ter mais força, mais potência, mais massa muscular, talvez não seja uma boa ideia essa, porque você não vai conseguir sustentar durante muito tempo isso e nem fazer as trocas necessárias, considerando que você não vai conseguir manter. Tá. Mais um só para a gente conversar aqui. Creatina, né? Eu sei que já saíram algumas meta-análises recentes, mas não é o normal o público ler uma meta-análise. Eu tenho duas perguntas da creatina. A primeira, o pessoal pegar lá na hora do treino e tomar a creatina direto na boca. Isso a gente vê bodybuilding fazendo, é meio cultural. Quero que vocês falem sobre isso. E a relação creatinas e cálculo renal. Você começa? Eu sou uma defensora. Eu sou uma defensora da creatina, né, quando bem utilizada. Primeiro que a creatina ela não tem uma ação momentânea, ela tem uma ação crônica. Então a suplementação ela precisa realizar assim. Traduzindo, né? Não adianta você consumir a creatina agora, achando que logo você vai utilizá-la. Antes do supino vai subir 10 quilos, não vai resolver. Cafeína, diferente da cafeína, diferente de um carboidrato, que você tem uma reação no momento. Aguda, né? Aguda. A creatina, a betalanina, são suplementos que você precisa carregar o seu músculo antes e quando você tiver a necessidade do exercício, seu corpo vai liberar isso para ser utilizado. O princípio básico é esse. Então, a creatina, primeiro, você tem que acertar na dose e na frequência de uso. Não se utiliza a creatina somente nos dias de treino. É de segunda a segunda, durante o período que você vai estar utilizando ela. Sim. Quando a gente fala de uma categoria que o peso implica, né, a creatina, você tem uma retenção de líquido. E dependendo de como tiver esse atleta, também não é indicado, dependendo da fase que esse atleta estiver. Então, assim, a creatina ela não é para todo mundo, né? Não sei se tem mais alguma coisa. E do ponto de vista renal... Bom, só explicando, para mim ficou claro. Não adianta você tomar antes do treino. Achar que vai dar um pump, né? Não tem que tomar todos os dias. E não precisa tomar direto na boca também. Pode botar na água, no suquinho, que vai ficar mais adequado. E do ponto de vista renal, eu acho também, né, Aninha, que a gente não tem os estudos importantes, robustos com função renal, se você toma na dose certa, né? Não fica tomando também doses cavalares que a gente vê muitas vezes. Vou tomar mais, né? Você fala isso, mas vou tomar o dobro. Então, não tô sentindo efeito. Se toma na dose certa por um período ali, função renal preservada, né? Acho que não tem essa questão muito mais, né? Eu acho que o risco isso é uma informação antiga, né? Porque, assim, um dos parâmetros de avaliação de função renal é a creatinina, né? Que aumenta mesmo. Que aumenta, né? Para quem tem alguma disfunção renal. Para quem suplementa a creatina ela é convertida à creatinina de uma maneira espontânea. Você não precisa de nenhuma reação no seu corpo para acontecer. Ou seja, quem toma creatina
aumenta a excreção de creatinina. Então vem aumentado no exame. Vem aumentado no seu exame, só que isso não significa que você tem uma lesão renal. Nem cardíaca, né? Porque a creatinina é nada como um ponto importante. E daí né? o que é importante você ter em mente de avisar os profissionais que te estão acompanham. avaliando que você suplementa. Passei num médico. Olha, então, tô suplementando creatinina só para avisar. Então, por quê? Esse médico vai utilizar outros parâmetros de avaliação função renal que não sejam dessa cadeia da creatinina, que sejam mais específicos para isso. Segundo ponto, os estudos que mostraram alteração renal foram estudos em uma população que tinha o uso concomitante de anabolizantes. Né? Ou seja, eles usavam a creatina, mas também usavam... E aí culpava a creatina. Isso, anabolizantes. Ela pagou o pato. Isso. E o outro estudo, que também foi muito divulgado, foi um que usava doses cavalares de creatina. Então, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, né? Paracetamol. Muitas pessoas aqui já usaram paracetamol. Qual é a dose que normalmente utiliza? 750 miligramas? Né? E se você utilizar... sei lá, 1 litro. mais, né? 10 gramas. 10 gramas. E aí, você acha que é um medicamento seguro? Não, porque você tem a questão da dose. Sim. Né? Então, é muito importante a gente avaliar a qualidade desses estudos. No nosso laboratório, né, o meu mestrado foi com suplementação de creatina, sob a orientação do professor Bruno Gualano, que todo mundo, né, conhece ele como uma referência da parte de suplementação de creatina. Inclusive, ele tem um livro muito legal, né, sobre suplementação de creatina, que traz todas essas questões. Muito bacana. Isso. E eu estudei crianças com uma doença reumatológica, né, que é o lúpus, e suplementei creatina. Por que doenças reumatológicas? Porque ela já tem uma predisposição a ter uma alteração de função de rim. Então, no nosso laboratório, a gente já estudou crianças com doenças reumatológicas, indivíduos com diabetes, tem um estudo de caso com um indivíduo com um rim só, que perdeu um rim. Idosos fragilizados, frágeis, né? Não são idosos saudáveis, né? E todos a gente tem um respaldo de segurança da suplementação de creatina quando utilizado na dose certa e com métodos de avaliação corretos para a função renal. Também, não vai me comprar uma creatina adulterada aí, sei lá, eu da onde. Então, tudo isso implica. Legal, muito bom, muito bom. Bom, e para o treinador que quiser saber mais sobre os assuntos que a gente conversou, né? Que fontes aí vocês recomendam de formação, de informação, né? Principalmente se a gente tiver, às vezes... e todo tipo de fonte mesmo, às vezes um canal do Instagram ali, um perfil que possa ajudar, qualquer fonte aí que a gente tenha para contribuir para o trabalho do treinador que queira saber mais sobre o que a gente conversou hoje. A gente sempre busca, né, artigos científicos e a gente sabe que isso nem sempre é possível para todos terem acesso a esse tipo de informação, né? Que nem sempre está em português e tudo mais. Se a gente tivesse que pensar em uma literatura nacional, teria o livro do professor Emerson. O do Emerson. Né? O do Gualano também é muito bom. O livro do professor Bruno Gualano, que fala sobre especificamente suplementação de creatina. O livro do professor Guilherme Artioli, que é sobre suplementação de betalanina. Também é bem bacana. Teria os canais de Instagram, acho que... O Ciência Informa é muito legal, né? Que é desse grupo todo aí que a gente falou, que eles falam muito sobre ciência de uma maneira bacana, né? Para público em geral. Acho que do Hamilton Rochel também. O Hamilton Rochel também é um professor que estuda muito esporte, o Brian. Consumo de proteínas, né? O próprio Instagram do professor Guilherme Artioli, acho que é bem legal. Galera que está bem ativa nas redes sociais, no Instagram e tal. E que são fontes confiáveis, acho que isso é importante. Essa é a questão, porque nutrição é o que, para mim, é o que mais tem informação disponível hoje. De ninguém, né? Mas a maioria eu vejo e falo, não é possível. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês. Porque estudos, hoje em dia existe estudo de tudo. Sim. Que mostram de tudo. Eu acho que o diferencial da informação que chega, né, entre um profissional, de fato, saber ler aquele artigo, né, saber se ele foi um artigo de boa qualidade ou não, para ver se realmente teve uma relevância, né, que justifique a utilização do suplemento ou daquele método nutricional ou não. Né? Porque vai ter artigo que vai falar que tríbulos terrestres funciona. Animal entende? E a gente sabe que a evidência ela é baixa porque não tem uma relevância clínica que a gente fala. Né? Então tem uma alteração de um jeito estranho, de alguns exames, mas você não tem melhora de força ou massa de muscular. Então não justifica né, a suplementação. Então é importante verificar a qualidade desses estudos. Mais alguma fonte que vocês consideram importante?
Olha, eu acho que a gente tem os cursos de treinadores, que outro dia eu estava assistindo lá com os meus treinadores. Acho que tem os módulos de nutrição. O Guilherme fala de perda de peso, que é bacana. Canais oficiais, a gente tem alguns internacionais que são muito legais, mas aí estão em inglês. Que é, por exemplo, o Comitê Olímpico Australiano, ele tem uma parte muito bacana sobre suplementos. Ele tem muitas coisas legais. O americano também, o Comitê Olímpico Americano tem muito material bacana, visual, assim. Infográficos. Para apresentar para o atleta mesmo, com a desvantagem de estar em inglês, infelizmente. Legal. Bom, gostaria de agradecer vocês pela conversa. Foi breve, mas acho que trouxe algumas perguntas a mais aí para os treinadores, que o objetivo é deixar perguntas, né? Resposta eles buscam. Plantamos uma semente. Então, obrigado em nome da Confederação. Só gostaria que vocês fizessem as considerações finais, a despedida de vocês. Aí apontem aí, se vocês quiserem deixar o contato para quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês. Muito obrigado, meninas. Obrigada, Zé. Vou deixar, então, né, redes sociais. Não sou tão ativa assim, mas eu tento postar ali um pouco do dia a dia do SESI Judô. Meu Instagram é Aline Trito, com 2 T's, TRTTO Nutri. Então, Aline Trito Nutri. Sigam também o SESI Judô, que é um Instagram bem legal, que a gente está construindo lá com a equipe multidisciplinar e com os gestores. Então, sigam, que também a gente posta bastante coisa do dia a dia do Judô do SESI. Bom, queria agradecer novamente o convite. Vou deixar minha rede social também, que é anapaulahayashi.nutri. Né? Também tem o Instagram da Confederação Brasileira de Boxe, da CB Boxe, que a gente também posta, né, diariamente o que acontece aí com os nossos atletas. Obrigado você que acompanhou até agora. Sigam também as redes sociais da Confederação Brasileira de Judô, o Judô CBJ, e também o Educacau CBJ, o Instagram da Educação da CBJ. Deixa aí os comentários nesse episódio, gostou, não gostou, que tipo de informação complementar, se tem alguma dúvida, falem com as nossas professoras. Deixa também aí que outro assunto você queria ver debatido aqui, que outro convidado você gostaria de ver a gente entrevistando. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu.